Minha irmã tirou o meu noivo e agora está surpresa de que eu me casei com alguém muito melhor. Muito bem, deixe-me contar uma história sobre minha irmã Olivia e vou usar o nome dela verdadeiro, porque por que não? Olivia fez algo bastante impactante. Basicamente conseguiu encantar o meu noivo e afastá-lo de mim porque achava que ele era bonito demais e rico demais para estar com alguém como eu, alguém que ela considerava apenas comum. Olivia sempre achou que ele merecia estar com alguém super bonita como ela, então fez a sua jogada e adivinha o que? Ele caiu na armadilha dela e acabou se casando com ela. Honestamente, acabou sendo o melhor, porque isso mostrou que ele era infiel e eu acabei encontrando alguém muito melhor para mim. Mas vamos voltar e ir muitos anos atrás, cerca de 15 anos, quando eu tinha uns 26 anos. Agora tenho 41. Olivia é 6 anos mais nova que eu e somos como o dia e a noite. Sempre foi o centro das atenções em eventos familiares e sociais, se certificando de que todos a notassem. Definitivamente, ela é bonita. Ninguém pode negar isso. Ela tem esse visual impressionante e se orgulha muito disso. Olivia nunca perde uma oportunidade de se exibir e diminuir as pessoas que, segundo ela, não atendem aos seus padrões de beleza, e isso me inclui. Sempre criticou a forma como eu me vestia e zombava de mim por eu não ser tão sociável. Quando éramos crianças, eu era a que estava enterrada em livros e quadrinhos, enquanto Olivia provavelmente estava experimentando roupas ou brincando com maquiagem. Eu nem tinha uma boneca Barbie. Olivia e eu simplesmente não nos conectamos como as irmãs geralmente se conectam. Ela se via como um ícone da moda e, para ela, eu era simplesmente a mesma de sempre. E de certa forma, ela não estava totalmente errada. Sou alguém que gosta das coisas simples, nada de cenas dramáticas para chamar a atenção. Sou tranquila, calma e gosto de ter meu próprio espaço tranquilo. Desde muito cedo, saí de casa para o ensino médio e não poderia estar mais aliviada de não ter que estar perto de uma mimada. A vida era bem divertida com minha agenda ocupada na faculdade de medicina. Eu costumava visitar a casa nas férias ou nas férias de primavera, e essas visitas também eram curtas. As coisas foram se acalmando com Olivia, já que tínhamos encontros mínimos. Olivia abandonou o ensino médio para seguir uma carreira na moda. Mais tarde, ela abandonou a escola de moda para seguir uma carreira de modelo. Durante o tempo em que estive em contato com ela, ela conseguiu 2 projetos de sessões de fotos para uma marca local de roupas em 5 anos. Não tenho certeza se isso pode ser chamado de uma carreira de modelo bem-sucedida, como ela costuma se referir a ela mesma. Depois que me mudei de casa, a amargura entre Olivia e eu diminuiu. Nós nos víamos 2 vezes por ano durante alguns dias. Ela não teve muitas oportunidades de me fazer brigar, então ficamos bem. No meu primeiro ano de faculdade, conheci Smith. Ele era bem mais velho do que eu, estava fazendo mestrado enquanto eu ainda estava no primeiro ano da graduação. Além disso, ele tinha alguns anos de experiência prática como médico de plantão. Estava se especializando em cardiologia, uma das especializações mais prestigiadas, e para completar, ele era bonito. Ele costumava dar aulas sobre o sistema circulatório para alunos do primeiro ano para ganhar um dinheiro extra e revisar seus conhecimentos. Era popular pelos seus métodos de ensino simples, mais popular entre as meninas, porque, você sabe, quem não gostaria de fazer aulas com um universitário de olhos azuis, 1,88 metros de altura, magro e bem formado? Eu também fiz aulas com ele, eventualmente, começamos a namorar. No meu último ano de faculdade, ele me pediu em casamento depois de namorarmos por 4 anos. Não tinha motivos para dizer não. Já estava trabalhando no hospital na época. Durante as férias, quando fui para casa, minha mãe viu o anel no meu dedo e me perguntou sobre isso. Em alguns momentos felizes das festividades, eu contei tudo. Ela pulou de alegria, porque não era comum eu me colocar séria com alguém. Smith foi o primeiro rapaz com quem eu saí ou com quem tive um relacionamento. Minha mãe pediu detalhes sobre Smith porque sentia que um casamento estava no horizonte. Olivia costumava dizer que eu nunca encontraria um bom homem que quisesse se casar comigo, e por bom homem, ela se referia a alguém rico e bonito. Sempre que ela ficava sabendo que eu estava saindo com alguém, comentava que a relação não duraria nem uma semana e que ele ia embora correndo. Então, quando Olivia conheceu o Smith, seus olhos brilharam e ela quis saber mais sobre ele. Era algo incomum para ela se interessar pela minha vida, porque sempre achou que minha vida era muito sem graça. Eu perguntei por que ela queria saber sobre ele e ela respondeu que, como ele ia fazer parte da família, precisava conhecê-lo.
Minha mãe me pediu para convidá-lo para jantar na véspera de Ano Novo. Mais tarde, descobri que foi Olivia quem pediu para minha mãe convidá-lo. Não tínhamos planos para aquele ano, então Smith aceitou me acompanhar. Quando chegamos em casa, Olivia nos recebeu. Foi bem surpreendente, porque Olivia é uma pessoa que sempre está em festas e nunca está em casa nos finais de semana. No Ano Novo, ela costumava ir para uma festa com os amigos por uma semana. Mas, dessa vez, estava em casa. Surpreendente, né? Mas não me incomodou. Não me importo com a vida dos outros. Fui para casa com o Smith e minha irmã ficou impressionada com ele. Seu primeiro comentário foi: eu pensei que ele fosse rico, mas também é bonito. Seus gestos de flerte não eram só evidentes, estavam bem na minha cara. No entanto, eu não dei atenção. Eu me sentia segura no meu relacionamento. Durante toda a noite, ela fez avanços em direção a ele, elogiando-o, tocando seus braços e coxas desnecessariamente, forçando uma conversa com ele. Ela se sentou ao lado dele na mesa de jantar, eu dei uma olhada e ela fez um biquinho e disse: você se senta com ele todos os dias, hoje eu posso ser acompanhante. Todos riram e eu tomei isso como uma piada leve. Durante a conversa, ela soube que Smith ia sair para caminhar depois do jantar. Assim que a refeição acabou, ela se ofereceu para dar-lhe um passeio pelo bairro. Smith me olhou enquanto eu ficava com uma expressão séria, sem saber o que dizer. Ele respondeu com um sim desconfortável, e os dois saíram para caminhar. Na noite em que voltávamos da casa dos meus pais, Smith me perguntou se eu tinha notado que Olivia estava flertando com ele. Eu ri e ignorei, dizendo que ela era uma buscadora de atenção. Pensei que Smith não fosse tão superficial a ponto de cair por uma beleza superficial, mas ele fez. Ele também foi seduzido pelo charme de Olivia e me traiu na primeira oportunidade que teve. Alguns meses depois, eu estava com os exames finais, e como sempre, reduzi minhas saídas para focar nos estudos. Eventualmente, percebi que ele também estava diminuindo a comunicação. Quando o confrontei, ele disse que queria que eu me concentrasse nos meus exames. Eu estava tão ocupada que não suspeitei de nada errado. No último dia do meu exame, pedi que ele me buscasse na faculdade. Ele disse que estava ocupado. Mais tarde, à noite, liguei para saber como ele estava, e ele me disse que estava em casa, mas que estava muito cansado e ia dormir. Fui até a casa dele para surpreendê-lo, mas estava trancada. Liguei novamente, mas ele não atendeu. Esperei sua ligação no dia seguinte, mas ele não me ligou. Descaradamente, liguei de novo e perguntei por que ele havia mentido na noite anterior. Ele disse que se esqueceu de mencionar que tinha dormido na casa de um colega. Estúpida de mim, não vi isso como um sinal. Isso continuou por uma semana até que perdi a paciência e voltei à realidade. Perguntei diretamente se ele queria terminar comigo. Ele hesitou por alguns segundos antes de murmurar um sim. Ele disse que não me amava mais. Isso foi tudo, a última conversa que tivemos. Não perguntei o que, quando, como. O desgosto sempre é doloroso, e mais ainda sem uma razão. Fiquei com um sentimento de insegurança, dúvidas sobre mim mesma e muitas perguntas sem resposta, que ele não respondeu e que eu também não fiz. Demorei meses e muitas garrafas de uísque para superar isso, mas eventualmente consegui. Agradeço por ter terminado comigo depois dos meus exames finais, ou eu teria demorado um ano a mais para terminar a faculdade de medicina. 7 meses depois, recebi uma ligação de Olivia e ela me convidou para o noivado dela. Eu a parabenizei e perguntei sobre o rapaz. Ela não disse o nome e me pediu para ir à festa para conhecê-lo pessoalmente. Fiquei feliz por ela, embora ficasse um pouco triste por eu deveria estar casada naquele momento, mas estava solteira e me recuperando da minha ruptura. Tentei esquecer minha vida miserável e fui ao noivado da minha irmã. Assim que entrei no local, vi o cartaz Olivia e Smith. Oh Deus, um calafrio percorreu minha espinha, mas me acalmei pensando que Smith era um nome muito comum e poderia ser outra pessoa. Mas quando entrei, encontrei 2 amigos de Smith, que se viraram quando me viram se aproximar. Meu coração acelerou enquanto me aproximava do palco onde Olivia estava sentada com seu noivo. No momento em que vi Smith sentado ao lado dela, com os braços ao redor dela, congelei. Não sabia o que fazer, fiquei ali com lágrimas nos olhos. A próxima coisa que lembro foi minha mãe me levando para um canto e pedindo para que eu me comportasse. Ela me pediu para não fazer uma cena e deixar que todos fossem felizes. Ela disse que ninguém sabia sobre o nosso passado e que gostaria que fosse assim. Gritei alto e disse:
Você sabe de tudo e deixou isso acontecer. Olivia é uma bruxa. Vocês são todos malvados, estão todos nisso juntos. Foi então que vi Olivia se aproximando com um sorriso maligno, como há 15 anos. Mas lembro de cada palavra dela claramente. Esse foi o momento mais humilhante da minha vida. Ela disse: Você achou que poderia ficar com esse homem? Apontando para Smith. Bonito, alto, rico, sendo você tão simples? De jeito nenhum, você não merece. Você merece alguém simples como você. Olha como somos lindos juntos e como as pessoas nos adoram. Oh, Deus, que casal bonito. Ninguém riria vendo você ao lado dele. Que pessoa horrível. Quase quis dar um tapa na cara dela, mas minha mãe me impediu e pediu para que eu fosse embora. Eu pensava que estava lá para impedir o noivado. Ela gritava: Por que você veio aqui? Não tem respeito por si mesma. Eu disse: Não sabia que essa bruxa iria se casar com ele. Se soubesse, nunca teria mostrado minha cara aqui. Olivia negou ter me convidado. Mentiu para minha mãe, dizendo que não me havia convidado e que minha mãe havia pedido para ela não me chamar, porque eu me sentiria ferida. Mas Olivia me convidou deliberadamente para me humilhar. Saí do local chorando e gritando. A dor da minha ruptura voltou com força. Dizer que foi difícil seria uma subestimação. Foi a fase mais traumática da minha vida, o ponto mais baixo, eu diria. Felizmente, me formei com boas notas e consegui um bom emprego em um hospital com horários de trabalho exaustivos. Mal tinha tempo para pensar em qualquer coisa. Me mantive ocupada nas minhas folgas e segui em frente. Anos depois, conheci meu marido no trabalho. Ele é membro da diretoria da cadeia de hospitais onde trabalho. Namoramos por 4 anos e nos casamos. Agora somos pais orgulhosos de 2 filhos. Avançamos para uma semana atrás, quando recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi a chamada e a pessoa se identificou como Olivia. Mesmo depois de ouvir o nome dela, demorou alguns segundos para eu perceber que era minha irmã. Alguns dos meus pacientes também se chamam Olivia. Perguntei por que ela me ligava e ela estava se mostrando muito amável, perguntando sobre minha vida e tudo. A Olivia que eu conheço não se dedicaria a isso sem motivo. Eu disse: Corta o papo e me diga o que quer. Ela ficou em silêncio por um momento e depois disse: Na verdade, preciso da sua ajuda. O meu marido, Smith, está em apuros. Um paciente teve uma alergia pós-operatória e o hospital pode demiti-lo. Eu fiquei tipo: E o que eu tenho a ver com isso? Ela disse que Smith trabalhava em uma das cadeias de hospitais cuja diretoria é liderada pelo meu marido, então meu marido poderia salvá-lo de uma punição severa. Já tinha desconectado a ligação, mas ainda assim respondi que não me ligasse novamente e que não os ajudaria. Não sabia que Smith estava trabalhando na mesma rede hospitalar que eu, apenas em uma unidade diferente. Procurei por ele no portal de funcionários do hospital e encontrei o Smith, mas o estado dele mostrava que ele estava suspenso. Queria conversar sobre isso com meu marido, mas não queria trazer à tona meu passado, então deixei passar. Há 2 dias, minha mãe apareceu na minha porta. Foi como ver um fantasma. Eu tinha cortado o contato com eles desde o dia do noivado de Olivia. Ela me abraçou e chorou, dizendo que era tão bom me ver depois de tantos anos, mas eu sabia que o motivo real por trás de toda essa doçura era salvar Smith. Meu marido estava em casa naquele momento e ouviu o pedido de ajuda da minha mãe para seu querido genro. Meu marido disse que Smith estava sendo acusado de negligência médica e que havia uma investigação em andamento contra ele. Disse que não podia fazer nada e que, mesmo se pudesse, não o faria, pois não usa-se o poder para benefício pessoal. Minha mãe mordeu os lábios e foi embora sem dizer uma palavra. Ontem, meu marido voltou do trabalho e disse que a investigação contra Smith havia sido concluída. Ele seria demitido do hospital, mas meu marido tinha o poder de permitir que ele mantivesse sua licença médica, com uma multa severa. Ele disse que podia pedir aos outros membros da diretoria para serem indulgentes com Smith e não enviar o caso para o Departamento de Saúde Estadual para uma investigação mais aprofundada. Agora estou em um dilema. Devo esquecer minha humilhação e ajudar Smith ou fazer ele pagar por suas ações? Quero dizer, sendo médica, sei o quanto é difícil obter um diploma de medicina e perder a licença é o pior que pode acontecer a um médico. Só preciso fazer o que sinto ser certo e com o que posso viver. Atualização. Não havia necessidade de postar isso aqui e pedir a opinião de vocês. O que Olivia e minha mãe fizeram depois deixou claro que não merecem nenhuma ajuda minha. São tudo menos narcisistas.
Olivia e minha mãe têm me xingado nas redes sociais. Não uso muito o Facebook, mas esta semana, quando entrei, descobri que Olivia me marcou em várias postagens, onde me chamava de bruxa vingativa, acusando falsamente seu marido. Ela escreveu um longo post afirmando que eu estava com ciúmes dela porque Smith me deixou e casou com ela, e que eu estava fazendo tudo isso para me vingar pela minha traição. Minha mãe também entrou na onda e disse que eu as abusei e cortei o contato porque não aguentava ver Smith casando com Olivia. Minha família estendida se colocou do lado delas e comentou que estou levando a vingança longe demais ao arruinar a vida de Smith. Até Smith comentou dizendo que eu estava delirando e que ele nunca me amou, nunca me pediu em casamento e sempre amou Olivia. Que diabos! Imediatamente apaguei as postagens e os bloqueei. Disse ao meu marido que não perdoasse Smith por nenhum dos cargos. De fato, ele deveria ser punido ao máximo por cada uma de suas falhas. Meu marido me olhou com um sorriso irônico e disse que nunca me viu tão irritada. Então Smith foi oficialmente demitido do hospital e seu caso foi encaminhado ao Departamento de Saúde Estadual para que a sua licença fosse revogada. Uma nova investigação será conduzida pelo órgão governamental e, se for considerado culpado das acusações que o hospital está fazendo, ele perderá a licença e pode até ir para a prisão. Isso é a cereja no topo do bolo. Atualizarei a situação conforme ela evoluir. Por enquanto, estou aproveitando o drama com uma cesta de pipoca deliciosa. Pequena explicação: Olivia e minha mãe não estavam adicionadas à minha conta de redes sociais. O que acontece é que eu tenho uma conta pública, então qualquer um pode me marcar em suas publicações. Eu não os havia bloqueado antes porque há 15 anos eu não usava redes sociais. Agora, eles estão bloqueados das minhas redes sociais e também da minha vida. Atualização: quão baixo pode cair uma pessoa? Agora sei que Smith apareceu no meu local de trabalho. Como mencionei, ele trabalhava na mesma rede de hospitais que eu, mas em uma unidade diferente. Ele se passou por um paciente e entrou no meu consultório. Ele sabia que eu não o veria se ele não viesse até mim. Imediatamente pedi que saísse. Ele disse que tinha pago uma taxa para ser atendido por mim. Como médica, eu tinha que tratá-lo. Ouvi e atendi os problemas dele enquanto discretamente ligava o gravador de voz do meu telefone. Fiz isso para que ele não pudesse me colocar em mais problemas, e estou feliz por ter feito. Ele estava fingindo uma condição de saúde, dizendo que tinha gripe e coisas assim. Agi profissionalmente e prescrevi os medicamentos de acordo com os sintomas, mas ele não estava pronto para ir embora e fazia perguntas desnecessárias e estúpidas. Começou a flertar. Pedi que parasse e fosse embora. Ele disse que queria se desculpar comigo há muito tempo, que não tinha intenção de me machucar, mas que minha irmã o pegou e o forçou a dormir com ela. Depois, o chantageou para que se casasse com ela, caso contrário o acusaria de assédio. Pedi que parasse imediatamente porque tudo o que ele dizia era um monte de besteiras. Eu poderia ter chamado a segurança, mas realmente estava gostando do desespero dele. A vingança é doce, te digo. Eu ouvi com um sorriso satisfeito. Ele continuou dizendo: eu sei que você ainda me ama. É por isso que você ainda está magoada e quer se vingar. Honestamente, ainda sinto algo por você. Me arrependo de ter me casado com Olivia. Se você puder convencer seu marido a me salvar de ir para a prisão, prometo que deixarei Olivia e serei seu amante. Você não precisa deixar seu marido, mas podemos ter algo em segredo. Esse idiota teve a audácia de dizer isso. Eu explodi em gargalhadas e chamei a segurança para retirá-lo. Ele não tinha ideia de que eu estava gravando. A decepção no rosto dele foi tão satisfatória. Ele achava que tinha me convencido. Enviei uma mensagem para Olivia e queria enviar as gravações do marido de tão baixo nível dela. Disse: seu perdedor de marido visitou minha clínica se passando por paciente. Ela respondeu: eu sei, ele me conta tudo. Também sabemos que você ainda o ama. Posso deixar você dormir com ele por uma noite se você puder salvar a licença dele e evitar que vá para a prisão. A resposta dela me deixou boquiaberta. Não fazia sentido continuar falando com ela. Eles estão juntos nesse jogo sujo. Contei tudo ao meu marido, que ficou horrorizado. Ele disse que teria processado Smith por oferecer subornos. Mas isso traria à tona meu passado doloroso. Eu disse que ele poderia lidar com uma acusação por vez, mas que eu faria minha parte para me vingar. Adicionei Olivia, Smith, minha mãe e outros familiares no Facebook. Olivia e Smith aceitaram imediatamente. Talvez tenham entendido isso como um sinal positivo da minha parte. Depois, escrevi uma longa postagem sobre como Olivia,
Smith e minha mãe estavam tentando me manipular para ajudar Smith a evitar a prisão. Anexei capturas de tela da conversa com Olivia. Também transformei as gravações de voz em um vídeo estático com a foto de Smith e Olivia como plano de fundo, com as vozes gravadas ao fundo, e postei. Essa postagem se encheu de comentários. Bloqueei Olivia, Smith e minha mãe porque sabia que eles iriam retaliar. Meus familiares e parentes distantes expressaram repulsa pela oferta de Olivia de deixar Smith dormir comigo para evitar sua negligência. Olivia e Smith tentaram entrar em contato comigo, mas já tinha bloqueado suas ligações e mensagens de voz. Passei o dia de ontem e hoje lendo os comentários na postagem. As pessoas levaram os ataques online a outro nível com Olivia e Smith. Meu fim de semana não poderia ser melhor.